gente vai estar recebendo no dia de hoje, aqui no Jornal da Manhã, o Alexandre Sampaio, que é presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração da Braskem aqui em Maceió. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7, para a gente estar tratando dessas questões que acontecem desde o dia de ontem aqui na nossa capital. Tem acontecido, né, com mais ênfase, vamos dizer assim, né, e esse alvoroço todo, sem muita clareza, sem o poder público, sem os poderes públicos realmente afirmarem o que vem acontecendo na prática aqui na nossa cidade. Bom dia, Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, meu amigo, bom dia aos ouvintes. O objetivo é tentar esclarecer e dar uma perspectiva diferente dessa coisa mais rasa que a gente está vendo e dessa coisa meio desesperada e superficial que está sendo tratada esse problema. Acho que a gente tem uma oportunidade de fazer esclarecimentos importantes hoje. Ô Alexandre, a gente viu que aquela população dos flechais, ao longo de meses, ao longo de anos, gritou por um clamor para sair daquele local, por uma realocação. E ontem, a toque de caixa, a Defesa Civil, forças policiais, uma estrutura da Prefeitura de Maceió, a partir de uma decisão judicial, tentaram retirar boa parte daquela população ali na noite, na madrugada de ontem. Ou seja, é algo que chama muita atenção. A empresa, a Braskem, não se posiciona, que foi a principal causadora de tudo isso. A Prefeitura de Maceió, até aqui, fala de uma forma muito rasa, os representantes da Defesa Civil. O governo do Estado tenta uma interlocução com Brasília para trazer especialistas para saber realmente o que está acontecendo, a dimensão do problema que acontece aqui na nossa cidade. Você, como representante, desses representantes, o que tem a dizer em relação principalmente a essa população que está sendo praticamente expulsa, sem qualquer tipo de direito, sem qualquer tipo de indenização das suas moradias, dos seus lares, saindo realmente de uma forma que chama muita atenção da população alagoana? Bom, primeiro eu quero prestar minha solidariedade ao Cássio Araújo, que é o coordenador-geral do MUVB, da Associação do Movimento Unificado das Vítimas, porque nesta madrugada, às 2h da manhã, a casa dele foi invadida pela Polícia Federal, lacrada. Doutor Cássio. Doutor Cássio, um homem de resistência. Que é procurador do trabalho, né, estava viajando e teve a casa dele invadida, revistada, e vai voltar de viagem e vai ser proibido de entrar na casa dele. O músico Nereu e a esposa Socorro também tiveram o mesmo tratamento nessa madrugada. Em nome dessas duas vítimas, eu quero me solidarizar com todos os moradores dos Flechais, do Pinheiro, também do Bom Parto, né, que tiveram essa madrugada ônibus da Prefeitura com a Defesa Civil, acompanhada de força policial, autorizada pelo juiz da 3ª Vara Federal, que determinou o uso da força para expulsar aqueles moradores. Então, vamos entender agora o que aconteceu até aqui, né? Ainda em 2020, houve o primeiro laudo nos Flechais, que era um laudo do engenheiro Alex Sampaio. Coincidentemente, é meu filho. Ele prestou lá a solidariedade, praticamente dando de graça um laudo, e mostrou que havia as mesmas patologias do Pinheiro, do Bebedouro, também ali nos Flechais. Com base nesse laudo, o advogado Bruno Lins, do SOS, do Luto por Bebedouro, movimento liderado lá pelo Israel Lessa, foi lá e conseguiu no Ministério Público a realocação de parte dos Flechais. Foi aí que entrou no mapa aquela parte inicial dos Flechais. E ninguém entendeu porque, naquele momento, o Ministério Público não colocou tudo. Então, tirou o início dos Flechais e deixou o restante. Depois teve um segundo laudo, que foi do engenheiro Lucas, que atestou que as casas estavam piores, né? Depois teve um laudo da própria Justiça Federal, do Ministério Público Federal, de um antropólogo. Depois teve o laudo do professor Dilson. Depois teve o laudo de um laudo antropológico de um professor da UFAL. Então, tem 6 laudos hoje apontando numa ação da DPE, da Defensoria Pública, liderada pelo Ricardo Melro, tentando anular o acordo que o JHC
fez com a Braskem, com o apoio do Ministério Público Federal e da DPU e do Ministério Público Estadual, para manter aquela população nos flechais. Então, há um movimento que pede há mais de 4 anos a saída dessas pessoas. Há laudos de todas as naturezas, dizendo que nem do ponto de vista geológico, nem do ponto de vista da engenharia, nem antropológico, nem econômico, ou seja, sob nenhum aspecto, aquelas pessoas poderiam estar lá até hoje. Mesmo assim, o juiz da Terceira Vara Federal disse que não procedia o pleito e até agora não julgou favorável o pleito da saída. E aí, Alexandre, o juiz federal André Granja, vale citar o nome desse magistrado aqui em público, vale salientar que lá existem populações em relação de hipossuficiência, em relação principalmente à empresa Braskem, uma empresa multibilionária. E por que não indenizar essas pessoas em caráter liminar? Por que não pegar a conta dessas pessoas em caráter liminar e dizer para cada um ir para um hotel, alugar uma casa, alugar, enfim, algum local onde você tenha pelo menos uma dignidade para levar a sua família em meio a todo esse transtorno psicológico, essa guerra emocional. Ou seja, a Braskem parece que realmente é quem manda nessa cidade. A gente vê uma relação de quase que de subserviência da prefeitura de Maceió. A gente vê pessoas da Defesa Civil falando com tamanha parcimônia, como se fosse algo natural o que estivesse acontecendo na nossa cidade. Temos pessoas ali dos Flechais, dos Pinheiros, Bebedouro, do bairro do Farol, ali pessoas que estão extremamente assustadas, que saíram das suas residências no dia de ontem. É algo conclusivo, não é dito hipótese alguma, não há, assim, o poder público não se posiciona de forma firme, são lives, são notinhas de Instagram, de WhatsApp, de Twitter, que realmente a população fica meio até que revoltada com toda essa situação. E aqui o Jornal da Manhã, como um caixa de ressonância dessa sociedade, tem que estar expondo toda essa situação. E aí a gente pergunta, Alexandre, como agora, qual o remédio jurídico, como as associações, como essas representatividades vão se posicionar a partir de agora diante dessa decisão desse magistrado federal? A decisão do magistrado é uma conveniência de erros cometidos nos acordos, que é a terceira vara, né, teve um juiz anterior dele, mas o que eu estou falando agora é em nome da institucionalidade, né, da justiça, né, já proferiu de modo errado. Então, quando a prefeitura fez arbitrariamente um acordo com o Ministério Público e Braskem para manter por 25 míseros mil reais aquela população contra o gosto e contra a segurança delas lá naquela região, eles assumiram um risco. Depois, a prefeitura fez um acordo de 1,7 bi com o Ministério Público, com a Braskem, e com a homologação da terceira vara. O que é que esse acordo diz? Que a prefeitura quitou todos os problemas passados, presentes e futuros. A prefeitura rifou a vida e a cabeça daquelas pessoas e trouxe por míseros 1,7 bi, assumiu o que seria responsabilidade da Braskem. Então, hoje, a justiça está na conveniência de tomar uma decisão fácil para a Braskem. O mínimo que o juiz André Granja deveria ter feito era bloquear 1 bilhão, 2 bilhões da Braskem, determinar o pagamento imediato de pelo menos 100 mil reais para cada família ali poder sair de modo digno e não ser colocados de forma compulsória em escolas, né, como se fossem desabrigados de um problema imprevisto. Não há nenhum imprevisto, pessoal, nesse problema. Tudo é previsto e tudo é arquitetado pela Braskem com a omissão da Justiça, dos Ministérios Públicos, da Prefeitura de Maceió e da Defesa Civil. E aí, Alexandre, eu vou colocar um questionamento no ar, que ontem ficou muitas mensagens do WhatsApp, muitas coisas rolando através do meio virtual. Será que isso também pode ser uma cortina de fumaça por trás da Braskem, que hoje comanda boa parte do solo da capital alagoana, para retirar de uma vez por todas
essa parte dessa população, controlar também mais esse terreno, mais essa territorialidade? Ou seja, será que isso também pode ser uma cortina de fumaça? Claro, o problema vai acontecer, mas a proporção desse problema pode ser que não seja como está sendo dito, para a Braskem, mais uma vez, ter o controle de uma área tão importante da nossa cidade e a explorar como quiser, já que a Prefeitura de Maceió recebeu 1,7 bilhão de reais e parece que silencia diante de toda essa problemática? Olha, você colocou duas questões muito importantes e eu acho que não há uma cortina de fumaça. Acho que, assim, para quem quer ver, está claro que a Justiça, a Prefeitura, estão em comum acordo com a Braskem para que ela economize diante do crime que cometeu. Então, ao invés de cobrar da Braskem o pagamento da indenização correta de danos morais e materiais para as vítimas, a Justiça Federal determina o uso da força para fazer sofrer ainda mais aquelas vítimas que já perderam sua casa, seu sossego, tudo. Perderam tudo e agora estão perdendo a dignidade sendo expulsas pela polícia. Agora, quanto ao problema propriamente dito, eu posso dizer que eu acho que não há uma... a gente tem um problema gravíssimo acontecendo. Né? A Braskem explorou 35 minas de modo absolutamente irresponsável. Não respeitou a distância mínima de 100 metros entre elas. Tem minas que só têm paredes de 10 metros. Não respeitou o diâmetro, que deveria ser máximo de 70 metros. Tem diâmetros de 150 metros. E hoje, a grande preocupação de todas as autoridades é que se uma mina colapsar, no caso a mina 18, ela pode provocar uma reação em cadeia nunca vista no mundo. Não há na literatura mundial de geologia, de geofísica e de mineração um fato de a previsibilidade do que pode acontecer se uma mina desabar. O abalo sísmico provocado por isso pode contaminar e colapsar outras paredes e outras minas e a gente ter um problema de proporções gigantescas. Então, o que me preocupa como cidadão, como líder de uma associação, que é a Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió, é o silêncio e a omissão da Defesa Civil Municipal, da Defesa Civil Estadual e da Defesa Civil Federal, do sistema de defesa civil do país e do município, porque eles estão tratando de uma maneira leviana o risco que as populações que estão no entorno do mapa correm. É essa denúncia que a imprensa precisa fazer com todas as letras. Ou seja, o que está acontecendo, o que pode acontecer com os moradores ali da Cambona e do Bom Parto, o que pode acontecer nos flechais de baixo, flechais de cima, na Marquês de Abrantes, o que pode acontecer no Morada das Árvores, no Parque das Mangueiras, no Espaço de Vitar, no Shopping Farol, na Casa Vieira, o que pode acontecer no Hospital Portugal Ramalho e no entorno ali, é algo absolutamente criminoso. Eu quero agora perguntar para o prefeito JHC e para o Abelardo, que é o chefe da Defesa Civil, se eles garantem a vida daquelas pessoas que estão do outro lado da José Silveira Camerino. E aqui, Alexandre, a gente deixa o espaço, o contraponto aberto para que o Abelardo, a nossa produção vai estar entrando em contato com o Abelardo, que é o responsável... Entramos em contato, viu, João? Ontem, entramos em contato com ele ontem e não obtivemos nenhum retorno. Vamos tentar agora pela manhã, durante o programa, dar uma palavrinha com o Abelardo para saber se há realmente, de fato, essas garantias. A população de Maceió merece essas garantias. Clareza também, João Mouzinho. É muito sério o que vem acontecendo. A gente vai estar ouvindo a reportagem do Mailson Franklin junto com o governador do estado de Alagoas, o Paulo Dantas, e a gente volta já com esse papo aqui com o Alexandre. Pela empresa Braskem, é o maior crime ambiental em áreas urbanas do mundo. O mundo agora está debatendo esse assunto, né, inclusive com a presença de muitos presidentes da República, e nós estamos aqui passando por toda essa problemática. Vamos também encaminhar um fato relevante
Vamos solicitar audiência com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente da República, o presidente Geraldo Alckmin, haja vista que o presidente Lula está viajando e o assunto é gravíssimo. Solicitamos a presença do ministro Renan Filho, do ministro Valdez, do ministro Alexandre de Minas e Energia, para nós encontrarmos uma solução definitiva para esse problema que se arrasta. Nós temos muitas pessoas, famílias, que são vítimas da Braskem e não foram justamente indenizadas. Nós temos outros tantos comerciantes, na ordem de 6 mil comerciantes que precisam ser indenizados também. As prefeituras da região metropolitana também estão nessa mesma situação, assim como o governo de Alagoas. Então, nós estamos aqui atentos, vamos estar vigilantes permanentemente, aguardando a chegada dos integrantes do governo federal para que a gente tenha informações precisas para passar para a população. E vamos cobrar também todos os estudos que a Braskem detém para que eles nos passem imediatamente. Governador, a presença desses órgãos mobilizados agora pelo governo do Estado pode ser encarada como a federalização desse problema? Olha, eu acho que todos os entes têm que trabalhar em conjunto, tanto os municípios da região metropolitana, como o governo de Alagoas e o governo federal. A Petrobras, que é uma das nossas maiores empresas que pertence ao governo federal, tem uma participação acionária nesse grupo altíssima. Então, o governo federal tem sim também responsabilidade, e nós temos que unir forças e esforços para resolver essa problemática. Governador, os senhores têm detalhes da situação, da real situação hoje do local lá? Olha, o detalhe é que a mina 18, de ontem para hoje, ela teve um afundamento de 30 centímetros. Os geólogos nos passaram agora que é uma área de risco, e que eles não sabem o tamanho do afundamento que vai acontecer, mas que vai acontecer, e será de hoje para amanhã. A informação que nós tivemos há pouco pode ser um afundamento de 2 metros, como de 50 metros, ou 100 metros, ou 200 metros. 200 metros, para vocês terem ideia, comparado a um edifício de 50 andares. Governador, há um risco de outros bairros serem afetados, Pinheiro, Farol, com o possível desabamento dessa mina? Olha, dependendo do nível de afundamento, tem sim como atingir outras localidades, outros bairros, caso atinja também outras minas. O que é que os técnicos nos disseram agora? Que acha isso muito pouco provável, mas não garantiram que não ia acontecer. Não foi uma afirmativa. Eles acham que é uma probabilidade pequena. Inclusive, se nós tivermos um desastre amplo, um desastre grande, nós podemos também prejudicar a Lagoa Mundaú, prejudicando também um setor econômico muito forte no estado de Alagoas, que são os pescadores. O governo hoje tem alguma relação de informação com a prefeitura a respeito dessa situação? Olha, a única informação que nós tivemos foi através da Defesa Civil Municipal, que nos encaminhou o estudo da Braskem. Nós vamos analisar esses estudos agora durante a noite. Estamos solicitando também à Braskem todo e qualquer estudo que eles tenham para nos passar imediatamente. Obrigado, governador. Importante reportagem do Mailson Franklin no dia de ontem com o governador do estado, Paulo Dantas, tratando dessas questões. A gente aguarda agora, sinceramente, que os órgãos competentes de Brasília, através do Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que deve estar em exercício, já que o Lula está viajando, deve tomar alguma providência, e a gente segue aguardando. E a gente vai voltar aqui nosso papo com o Alexandre Sampaio, que é o presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração da Braskem aqui na capital alagoana. Alexandre, para além do que vem acontecendo, toda essa questão traumática aqui em Maceió, também existe muitas acusações
de que a empresa Braskem não indenizou de forma devida os empreendedores, os empresários daquelas regiões. E hoje vocês, enquanto associação, o que é que vocês vêm fazendo em defesa dessa camada de população afetada pela mineradora aqui em Maceió? Mozinho, vamos entender a dinâmica desse crime. O primeiro crime foi da mineração irresponsável. 35 minas exploradas sem nenhum critério técnico. Exploradas sem um EIA, sem um estudo de impacto ambiental. Então, a nossa associação contratou um escritório jurídico de Natal, porque aqui em Maceió ninguém queria tratar do assunto. Estranhamente, ninguém queria, pelo jogo de interesses e tal, que existe entre poderes públicos e advogados. Então, a gente conseguiu contratar um escritório especializado em direito criminal e ambiental, o Gabriel Bulhões, lá de Natal, e um procurador aposentado do meio ambiente do Ministério Público Federal, lá de Natal, e eles fizeram uma investigação rigorosa, inclusive na ACP. O que a gente descobriu nessa investigação? Que a Braskem abriu as 35 minas sem um estudo de impacto ambiental. O IMA deu licenciamento a partir de dados fraudulentos da Braskem. Isso está na ação civil pública do próprio Ministério Público Federal. Estranhamente, apesar de saber de tudo isso, o Ministério Público não entrou com ação criminal contra a Braskem. Foi preciso a nossa associação fazer uma notícia-crime contra a Braskem no Ministério Público Federal, que silenciou enquanto a gente noticiou isso, e a gente, então, entrou com ação criminal, uma queixa-crime subsidiária. O que quer dizer isso? Como o Ministério Público não fez nada, a gente agiu como entidade da sociedade civil. Pasmem, acabamos de receber do Ministério Público Federal a resposta a essa ação, dizendo que nós não temos legitimidade e só eles podem fazer a ação. Agora, engraçado, eles querem legitimidade para ficarem calados. Elas querem e eles querem a legitimidade para não fazer nada em defesa da população. Bom, nesse contexto, a Braskem cavou as minas, explorou, desvalorizou todos os imóveis e todos os negócios e, num acordo espúrio com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual e com a Defensoria e com as defensorias públicas naquele primeiro, simplesmente determinou o seguinte: você primeiro sai para depois negociar. Ou seja, eu acabo com o seu patrimônio, acabo com o seu sossego, ponho você numa situação de absoluto risco e vulnerabilidade e, a partir daí, você negocia comigo. Como é que uma procuradora da República, como é que um defensor público permite um negócio desse? Então, colocadas as vítimas em situação de absoluta vulnerabilidade, iniciou-se o processo de compensação financeira. E aí só se falava em moradores. Quando a gente começou a criar a associação ainda em fevereiro de 2019, tá? Já está fazendo 5 anos, e que a gente falou que havia direitos empresariais, havia lucro cessante, havia dano material emergente, os funcionários demitidos deveriam ser indenizados e as empresas também, e tal. Depois de muita briga, fechar Fernandes Lima, fechar Ministério Público Federal, fechar em frente ao Ministério Público Estadual, de fazer requerimentos de autocomposição, pedindo uma mudança nos critérios do acordo, nada disso foi aceito. E a Braskem passou como um rolo compressor, com o aval das autoridades, em cima de todos os direitos de moradores e de empreendedores. Qual é o balanço disso? No final das contas, a Braskem não fez uma indenização. A Braskem criou uma situação de desvalorização imobiliária e comprou barato. É o que o procurador Cássio chamava de monopsônio. Ou seja, é um fenômeno econômico onde você só tem um comprador para milhares de imóveis. E só tem um comprador para milhares de empresas. Então, ela determina o preço, a forma de pagamento e domina a situação completamente. Se os Ministérios Públicos Federais tivessem agido de acordo com a Constituição brasileira, jamais isso teria acontecido. Então, o resumo é que 6 mil empresas deixaram de receber a sua indenização correta. Houve uma compra barata, tanto do imóvel
das pessoas. Portanto, eu afirmo que a Braskem não indenizou ninguém até o presente momento. Até o presente momento, a Braskem fez uma compra barata dos imóveis, fez um arremedo de dano moral e não pagou dano moral para nenhum empreendedor. Tudo isso sob o olhar cúmplice do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, das autoridades do Judiciário. E eu quero aqui agradecer de público a presença do Alexandre Sampaio, o presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração da Braskem aqui na capital alagoana. Ao passo, Alexandre, que deixa um espaço para suas considerações finais e convidá-lo publicamente para que na próxima semana você esteja conosco novamente aqui no Jornal da Manhã. Mozinho e toda a equipe, o trabalho que vocês estão fazendo é fundamental. A gente tem que pôr luz nessa escuridão de falta de transparência e de justiça que os moradores dos Flechais e de toda a borda do mapa estão sofrendo. Então, a minha solidariedade ao pessoal que acabou de falar na reportagem, eu conheço todos eles, e dizer o seguinte: juiz André Granja, a Braskem tem dinheiro para você bloquear, e ao invés de determinar o uso da força, que pague, bloqueie recursos, bloqueie 1 bilhão, 2 bilhões da Braskem, pague as vítimas para que elas saiam dignamente das suas casas, para depois discutir de uma maneira mais adequada a indenização justa e o dano moral justo. O que o senhor fez com a conivência da Defesa Civil, da Polícia Federal, com o procurador Cássio, líder do MUVIB, com os moradores dos Flechais e do pessoal lá do Bom Parto, é algo absolutamente inaceitável, sob qualquer aspecto. Se você tem um pouco de solidariedade e anda nessa cidade de cabeça erguida, mude essa decisão, bloqueie os recursos e mande a Braskem pagar, porque a gente não está vivendo um desastre natural. Isso tudo são favas contadas, são coisas absolutamente previstas e está na sua mão essa decisão.